Você já parou para pensar onde ficam guardadas as nossas memórias? Será que existe um lugar no cérebro onde tudo é armazenado como se fosse um arquivo? A resposta pode surpreender você. Esse é o Psicopod, onde vamos falar sobre as falsas memórias. Na psicologia e na neurociência, a memória não é um local físico. Ela é um processo ativo, dinâmico e bastante complexo. Em vez de ser um depósito, ela funciona como um sistema que está o tempo todo em movimento, permitindo que a gente aprenda, se adapte e interaja com o mundo ao nosso redor. Mas afinal, o que é memória? De forma simples, a memória é a capacidade do nosso cérebro de codificar, armazenar e recuperar informações. Isso inclui não só fatos e conhecimentos, mas também experiências, emoções e habilidades. É graças à memória que construímos nossa identidade, tomamos decisões e conseguimos entender o tempo, o passado, o presente e até imaginar o futuro. Agora, vamos entender como esse processo acontece. Geralmente, a memória é dividida em 3 etapas principais. A primeira é a codificação, que é quando a informação entra em contato com a gente. Tudo começa pelos nossos sentidos, aquilo que vemos, ouvimos e sentimos. O cérebro transforma esses estímulos em códigos neurais, como se criasse uma trilha para aquela informação. E aqui tem um ponto-chave. Sem atenção, não há memória. Se você não presta atenção, a informação simplesmente não é registrada. A segunda etapa é o armazenamento, também chamado de consolidação. É quando o cérebro mantém essa informação ao longo do tempo. Algumas memórias ficam só por um curto período, como quando você tenta lembrar um número de telefone por alguns segundos. Outras passam por um processo mais profundo e se tornam memórias de longo prazo. Isso acontece por meio de conexões entre neurônios, chamadas sinapses, que vão se fortalecendo. E um detalhe importante: o sono tem um papel fundamental nesse processo. Dormir bem ajuda a fixar o que aprendemos. Por fim, temos a recuperação, que é quando acessamos uma informação guardada. É aquele momento em que você lembra de um nome, uma experiência ou até um cheiro que traz uma lembrança específica. Mas a memória não funciona sozinha. Ela está diretamente ligada à percepção. E a percepção é basicamente a forma como interpretamos o mundo ao nosso redor. É ela que seleciona e organiza os estímulos que chegam até nós. Podemos dizer que a percepção é a porta de entrada da memória. Existe uma relação de interdependência aqui. A percepção dá significado ao que vivemos, e a memória armazena esse significado. E mais uma vez, a atenção aparece como um filtro essencial. Aquilo que não recebe atenção dificilmente se transforma em memória. E como exatamente uma memória se forma? Antes mesmo de pensarmos em esquecimento ou falsas memórias, existe todo um processo acontecendo. As memórias são criadas por redes de neurônios que se conectam e se fortalecem com o tempo, um fenômeno conhecido como potenciação de longo prazo. Além disso, o contexto também importa muito. Experiências marcantes, especialmente aquelas carregadas de emoção, tendem a ser lembradas com mais facilidade. Por isso, momentos intensos da nossa vida ficam vivos na memória. No fim das contas, lembrar não é apenas guardar informações, é reconstruir experiências. Nossa memória é viva, seletiva e profundamente ligada à forma como percebemos o mundo. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda Peçanha e eu vou trazer a definição do nosso tema. É muito interessante a gente perceber que a memória não funciona como uma câmera de segurança que grava tudo e depois apenas dá o play, sabe? Na verdade, o que a ciência mostra pra gente é o conceito das falsas memórias. Basicamente, as falsas memórias elas são lembranças de situações que nunca aconteceram, ou então recordações de fatos reais que acabaram sendo distorcidos pelo nosso cérebro. De modo simplificado, é como lembrar sem um objeto real que fundamente a verdade, sabe? Ou seja, a nossa memória é uma reconstrução influenciada pelo que sentimos, pelo que esperamos e até pelo meio social onde estamos inseridos. Um ponto que eu acho fundamental a gente destacar aqui é a diferença entre esquecer e ter uma falsa memória. O esquecimento, ele é uma omissão. A informação simplesmente não é recuperada. Já a falsa memória é uma comissão. O cérebro cria ou altera um conteúdo. E o fato mais curioso e até perigoso é que, ao contrário do esquecimento, a pessoa ela tem uma convicção enorme de que aquela lembrança é verdadeira. E vários fatores influenciam isso.
Emoções e traços de personalidade também contam muito, viu? Só para vocês terem uma ideia, nos estudos das falsas memórias por meio do procedimento de palavras associadas, dentro do paradigma de DRM, mostraram que as pessoas em estados depressivos, por exemplo, podem ser mais suscetíveis a essas distorções do que pessoas não deprimidas. E aí, no nosso dia a dia, a gente vê isso o tempo todo. Sabe quando você e um familiar lembram de uma viagem de formas completamente diferentes? Ou quando você jura que disse algo para alguém, mas na verdade você apenas pensou em dizer? Isso gera até alguns conflitos interpessoais, né? Mas é apenas nosso processo cognitivo em ação. E além disso, ainda existe a questão da sugestão. Se alguém te questiona repetidamente sobre algo, você pode acabar reinterpretando o passado e acreditando em algo sem qualquer evidência concreta. E isso pode até se formar um fenômeno coletivo, viu? Onde grupos inteiros compartilham de lembranças incorretas influenciadas pela cultura ou pela repetição de informações. Então, para concluir, percebemos que, no fim das contas, entender as falsas memórias nos faz perceber que lembrar não é apenas um processo individual e técnico, mas uma construção social e emocional muito complexa. Bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada, né, gente? Bom, eu me chamo Maria Luísa e hoje eu vou dar continuidade ao nosso podcast, adentrando um pouquinho mais sobre como e por que as falsas memórias acontecem e a nossa memória pode ser influenciada e modificada ao longo do tempo. Bom, no senso comum, a gente costuma pensar na memória como uma gravação exata da realidade. Como se, sim, o cérebro funcionasse igual uma câmera capaz de armazenar perfeitamente tudo que a gente vive. Mas a psicologia cognitiva mostra que a memória funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Ela não é reprodutiva, e sim reconstrutiva. Ou seja, lembrar não é simplesmente acessar um arquivo guardado no cérebro, e sim reconstruir experiências a partir de emoções, interpretações, crenças e experiências anteriores. Alguns estudos sobre falsas lembranças mostram que as nossas memórias podem ser alteradas pelo contexto que a gente recorda determinada situação. Ou seja, o presente influencia diretamente a forma como que a gente interpreta o passado. Ou seja, uma lembrança não retorna exatamente da mesma maneira, porque ela é constantemente reorganizada pela mente. Um outro aspecto importante é a relação entre imaginação e lembrança. Muitas vezes, quando a gente imagina repetidamente uma situação, o cérebro pode começar a tratar ela como uma verdade. Isso acontece porque os processos mentais envolvidos na imaginação e na memória são semelhantes cognitivamente. Com o tempo, a pessoa pode acabar perdendo a capacidade de distinguir uma coisa que ela viveu de uma coisa que ela só imaginou, ouviu ou até reinterpretou. E, além disso, as emoções, expectativas também influenciam as nossas recordações. Quando a gente lembra de algum acontecimento marcante, a gente não está só recuperando os fatos ali. A gente também está recuperando sentimentos, interpretações e significados que a gente atribuiu àquela experiência. Por isso, tem casos onde você e o seu primo viveram o aniversário do avô e têm lembranças completamente diferentes. Porque, as pesquisas contam que a memória é vulnerável à influência social. Conversas, narrativas de outras pessoas, informações recebidas ou até conteúdos digitais podem modificar aquilo que a gente lembra, ou a gente acredita lembrar. Atualmente, com o avanço da inteligência artificial, de mídias, vai crescendo a preocupação sobre como imagens, vídeos e informações falsas podem acabar interferindo na construção das memórias individuais e coletivas. Por quê? As falsas memórias mostram que a memória humana não é um mecanismo perfeito de armazenamento. Ela é dinâmica, subjetiva e constantemente reconstruída. Mais do que guardar o passado, a nossa mente interpreta e reorganiza experiências de acordo com aquilo que a gente sente, pensa e vivemos no presente. É isso, gente. Agora eu vou passar a palavra para o próximo colega dar continuidade, a gente aprofundar cada vez mais esse conteúdo de falsas memórias. Beijo! Nossa, muito incrível todo o conhecimento apresentado pelos colegas até aqui. E para a gente dar continuidade nesse papo gostoso com um tema tão relevante,
nós vamos falar sobre os diversos estudos científicos que demonstraram que as lembranças podem ser alteradas facilmente. Pesquisadores observaram que perguntas sugestivas, conversas e até imagem podem modificar a forma como uma pessoa recorda determinado evento. Essas pesquisas se tornaram importantes, principalmente na psicologia e no sistema judiciário, pois mostram que testemunhos nem sempre são totalmente confiáveis. A psicóloga Elizabeth Loftus é uma das principais pesquisadoras sobre falsas memórias. Seus estudos mostraram que é possível implantar lembranças falsas em algumas pessoas, apenas por meio de sugestões. E um dos experimentos mais conhecidos foi o Perdidos no Shopping. Nesse estudo, participantes levados a acreditar que haviam se perdido em um shopping durante a infância. Mesmo sendo um fato inventado, muitos começaram a criar detalhes e acreditar que a situação realmente aconteceu. Eu acredito, galera, que nessa época essa descoberta foi uma loucura. Mas os trabalhos de Loftus tiveram um grande impacto na compreensão da memória humana e na análise de depoimentos de testemunhas. Outro experimento famoso, isso aqui foi top, hein? Se liga só. Ele analisou como as perguntas podem influenciar memórias. Isso mesmo que você ouviu. As perguntas podem influenciar suas memórias. E como que isso aconteceu? Eles pegaram os participantes para assistir vídeos de acidentes de carro e depois responderam perguntas sobre o acidente e a sua velocidade em que o carro andava até que eles se chocassem. Quando os pesquisadores utilizavam palavras mais fortes, como esmagou, as pessoas lembravam do acidente como sendo mais grave. Já palavras mais suaves faziam com que a lembrança fosse menos intensa. Isso demonstrou que pequenas sugestões podem sim alterar a memória. Dentre os principais estudos relacionados às falsas memórias, nós temos memórias implantadas, experimento com perguntas sugestivas em acidentes, pesquisas sobre erros em reconhecimento de rostos e estudos sobre influência da mídia e de conversas nas lembranças. E para concluir, as pesquisas sobre falsas memórias mostram que a memória humana é reconstruída constantemente e pode sofrer influências externas, sim. E os estudos de Elizabeth e de outros pesquisadores contribuíram para entender melhor como lembranças podem ser alteradas, destacando a importância desse tema na psicologia, na educação e no sistema judiciário. Vamos falar sobre experimentos que criam falsas memórias? Como a gente viu, a memória não funciona como uma gravação exata dos fatos e pode ser influenciada por fatores como as emoções, sugestões e informações recebidas após o acontecimento. Como foi apresentado, a memória é reconstrutiva, ou seja, nós pegamos fragmentos de informações reais e preenchemos as lacunas com base nas expectativas e na lógica. A partir disso, pesquisadores passaram a realizar estudos que utilizam métodos padronizados para induzir falhas de memória de forma controlada. Com isso, surgiu o paradigma DRM, que é um procedimento utilizado pela psicologia cognitiva que consiste numa lista de palavras associadas que induzem os participantes a se lembrarem falsamente de itens que não foram mencionados anteriormente. Por exemplo, se um pesquisador lê para um grupo de participantes a seguinte lista: cochilo, lençol, noite, cama, travesseiro, cansaço, bocejo e sonhar, uma porcentagem altíssima de pessoas afirmará com total convicção de que ouviu a palavra sono, ainda que ela não tenha sido apresentada anteriormente. Essa ilusão da memória ocorre devido a dois processos principais. O primeiro é a ativação espalhada.
No nosso cérebro, as palavras estão organizadas em redes semânticas. Ao ouvirmos esse conjunto de palavras, a ativação de energia se espalha automaticamente para o conceito central de sono, fazendo com que ele atinja um nível de consciência tão alto quanto das palavras realmente ditas. Outro processo é a falha de monitoramento da fonte. O indivíduo recorda-se com clareza do conceito sono, mas não consegue distinguir se essa lembrança veio de um estímulo externo, o pesquisador falando, ou de um pensamento gerado internamente pelo seu próprio cérebro. O paradigma DRM mostra que o cérebro prioriza o sentido geral em vez de detalhes específicos, e um de seus impactos mais chocantes é que as pessoas que desenvolvem falsas memórias costumam relatar suas lembranças falsas com a mesma certeza com que relatam as memórias verdadeiras. Isso não significa que elas estão mentindo. O cérebro realmente cria a falsa percepção de que o evento foi vivenciado. As descobertas do paradigma DRM e de outros estudos sobre falsas memórias obtiveram impactos sociais, especialmente o sistema jurídico e impactos clínicos. Compreender esses vieses altera diretamente como a sociedade lida com testemunhos oculares e interrogatórios. Clinicamente, entender esses mecanismos ajuda a mitigar o impacto de traumas e na forma como memórias reprimidas ou falsas são tratadas. Podemos concluir que o DRM não é apenas uma pegadinha de laboratório e que a falibilidade da memória não é um defeito de fabricação do cérebro, mas uma janela para entender como a subjetividade humana molda a nossa realidade. Oi, gente, meu nome é Ellen Vitória e eu vou falar sobre os fatores que aumentam as falsas memórias. É importante entender que a nossa memória não funciona como uma gravação exata da realidade. Ela é, na verdade, um processo reconstrutivo, ou seja, a gente reconstrói as lembranças toda vez que tenta lembrar de algo. Um dos principais fatores são os processos associativos. O nosso cérebro conecta informações parecidas, então às vezes a gente acaba lembrando de algo que faz sentido dentro daquele contexto, mas que na verdade nunca aconteceu. Outro fator importante é a emoção. Situações com carga emocional muito forte podem distorcer a memória, fazendo com que a gente lembre de forma diferente do que realmente aconteceu. Também tem a influência externa, que é quando outras pessoas, perguntas sugestivas ou até informações que a gente recebe depois do acontecimento acabam alterando a nossa lembrança original. O tempo também influencia bastante. Com o passar do tempo, a gente esquece detalhes e acaba preenchendo essas lacunas com suposições, o que pode gerar as falsas memórias. Além disso, a atenção no momento do acontecimento é essencial. Se a gente não presta muita atenção ou está distraído, a chance de lembrar errado depois é bem maior. As diferenças individuais também contam. Cada pessoa tem um jeito de pensar e processar as informações, então algumas são mais suscetíveis a falsas memórias do que outras. E por fim, tudo isso se conecta com o fato de que a memória é reconstruída o tempo todo, sendo influenciada por crenças, experiências e expectativas. Ou seja, as falsas memórias não são exatamente erros incomuns, mas sim uma consequência natural de como a nossa mente funciona. Olá, eu me chamo Pedro, eu vim falar das emoções e falsas memórias e como sentimos a influência e o que lembramos. A memória humana não é um registro exato da realidade, mas um processo reconjuntivo, influenciado por diversos fatores, especialmente pelas emoções. Situações emocionalmente intensas tendem a ser lembradas por mais facilidade e riqueza de detalhes, o que faz com que essas memórias pareçam mais reais e confiáveis. As emoções atuam diretamente na forma como as experiências são codificadas. Eventos marcados por medo, alegria ou tristeza recebem maior atenção e são facilmente armazenadas. Esse processo está relacionado à ativação de áreas cerebrais envolvidas na memória e na emoção, o que contribui para a sensação de vividez dessas lembranças. Entretanto, o fato de uma memória ser intensa não significa que ela seja precisa. Durante o processo de recordação, a memória pode ser reconstruída com base em informações posteriores, crenças pessoais e influências externas. Isso pode levar à formação de falsas memórias, ou seja, lembranças distorcidas ou até mesmo de eventos que não ocorreram com a pessoa acredita. Além disso, memórias emocionais costumam gerar maior confiança no indivíduo. A pessoa sente que se lembra com clareza e convicção, mesmo quando há erros.
Esse fenômeno é especialmente relevante em contextos como depoimentos e relatos pessoais, nos quais a emoção pode influenciar tanto a lembrança quanto a clareza sobre ela. Assim, embora as emoções fortaleçam a memória, elas também podem aumentar a chance de distorções. Compreender essa relação é essencial para a psicologia, pois evidencia que nem sempre aquilo que parece mais vivido corresponde fielmente aos fatos abordados. Oi, gente, meu nome é Graziela Oliveira e eu vou falar sobre falsas memórias em testemunhos e como que isso pode impactar o sistema judicial. Para começar, como outros integrantes desse podcast já devem ter falado, mas é importante entender que a memória ela não funciona como uma gravação exata dos acontecimentos. Muitas vezes a gente acredita que lembra de tudo com precisão, mas na prática a memória ela é um processo reconstrutivo, né? Ou seja, ela muda com o tempo. Esse tema ele já vem sendo estudado desde o final do século XIX, quando pesquisadores perceberam de que a forma como perguntas são feitas influenciam diretamente o que as pessoas lembram, principalmente até no caso de crianças, que são mais suscetíveis a esse tipo de influência. Ou seja, dependendo de como a pergunta é feita, a pessoa pode acabar lembrando de algo diferente, né, da realidade. Essas são as chamadas perguntas sugestivas, que podem induzir respostas. Por exemplo, em vez de perguntar o que você viu, se pergunta você viu um homem correndo? E isso já direciona a memória da pessoa. Além disso, estudos mostram que as falsas memórias elas não surgem só por influência externa, mas internamente também. Ou seja, a própria pessoa constrói lembranças com base em associações, interpretações ou até no que ela acha que faz mais sentido naquela situação. E é aí que também entra uma questão dos estereótipos ou dos chamados achismos. Muitas vezes a pessoa preenche lacunas da memória com base em crenças ou preconceitos. Por exemplo, em uma situação de assalto, alguém pode associar automaticamente o crime a um determinado grupo social de pessoas e acaba lembrando de características que não correspondem à realidade, o que pode gerar uma injustiça. Outro ponto importante são os fatores que influenciam a memória, como o tempo que passou desde o acontecimento, o nível de estresse, a influência de outras pessoas e o próprio contexto em que a lembrança é recuperada. Um detalhe que chama bastante atenção é que a confiança da pessoa no que ela está falando não garante nada que aquilo seja verdade. A pessoa pode estar muito segura e ainda assim estar com a memória distorcida. Quando a gente leva isso para o contexto jurídico, isso vira um problema mais sério. Isso porque os depoimentos de testemunha são muito usados como prova. Então, se essas memórias estiverem distorcidas, isso pode levar a erros judiciais, como, por exemplo, condenação de pessoas inocentes. Por isso, hoje, existe uma preocupação maior com a forma como esses depoimentos são coletados, evitando perguntas sugestivas e permitindo que a pessoa fale de forma mais livre e usar técnicas como a entrevista cognitiva. São algumas formas de reduzir esses erros. Então, para concluir, de forma geral, entender as falsas memórias é essencial, porque mostra que a memória humana ela não é totalmente confiável e pode ser, sim, influenciada por vários fatores. E isso é ainda mais importante no sistema judicial, onde um erro pode ter consequências muito graves, como condenar a vida de outra pessoa. Olá, me chamo Matheus e a partir de agora falaremos um pouco mais sobre falsas memórias na psicologia clínica. Quando atendemos alguém, precisamos ter em mente que a memória não é um arquivo estático. Como explicam Squire e Kendall, a memória vai da mente de moléculas. Ela é um processo biológico plástico, onde novas conexões são criadas o tempo todo. De tal maneira que a memória não é apenas como um sistema de computador, onde selecionamos uma pasta e então encontramos ali detalhadamente um processo do passado. Com isso posto, podemos adentrar no conceito de falsas memórias. O neurocientista Ivan Izquierdo é categórico. Cada vez que evocamos uma lembrança, ela entra em um estado lábil e é reconsolidada. Ou seja, o ato de lembrar altera a lembrança original. Se o terapeuta não for cuidadoso, existe um risco real de sugestão involuntária. Se fizermos perguntas indutivas, podemos, sem querer, ajudar o paciente a criar um fato que nunca existiu. Biologicamente, o cérebro não diferencia com facilidade uma memória real de uma memória sugerida e reforçada socialmente. Nessa fronteira que surge justamente o debate ético. Paulo da Gala Rondo nos ensina que a semiologia dos transtornos mentais exige que o clínico saiba observar as paramnésias. O que é isso? As distorções do recordar.
Ética na psicologia clínica é entender que a nossa função não é ser um detetive da verdade histórica jamais alcançada, mas um facilitador da verdade subjetiva do paciente. O risco ético é o de colonizar a mente do outro com nossas próprias teorias ou suspeitas. Portanto, ao ouvir um relato, lembre-se, a memória é um processo de reconstrução contínua. Respeitar o tempo do paciente e evitar a indução não é apenas uma técnica, é o compromisso ético de preservar a integridade da história de quem confiou em nosso trabalho. Olá, gente, eu sou a Maria Eduarda Pazini e eu vou aprofundar o tema que é a importância da gente estudar as falsas memórias. O estudo das falsas memórias significa ir além da ideia básica de lembrar errado e compreender os mecanismos que tornam isso possível. Dentro da psicologia cognitiva, entende-se que a memória é formada por etapas, que são a codificação, o armazenamento e a recuperação. E em cada uma dessas etapas pode ocorrer distorções. Por exemplo, no momento da codificação, nossa atenção é seletiva. Não registramos tudo, apenas partes do evento. Já no armazenamento, as informações podem se misturar com outras experiências ou conhecimento prévio. Na recuperação, o ato de lembrar não é neutro. Ele reconstrói o passado com base no presente, o que pode gerar alterações sutis ou até completamente falsas. Um dos conceitos mais importantes para entender esse fenômeno é o de sugestionalidade. Estudos mostram que perguntas direcionadas, repetição de narrativas ou até a autoridade de quem conduz uma entrevista pode levar alguém a incorporar informações falsas como se fossem lembranças reais. Isso se conecta diretamente ao chamado efeito da desinformação, no qual dados incorretos apresentados após um evento passam a fazer parte da memória do indivíduo. Esses achados revelam que nossa memória é altamente influenciável pelo contexto social, o que amplia ainda mais a relevância de estudar falsas memórias. Outro ponto importante é o papel das emoções. Eventos emocionalmente intensos tendem a ser lembrados com maior sensação de clareza, mas isso não significa que sejam mais preciosos. Muitas vezes, a confiança na memória aumenta justamente quando ela está distorcida, o que torna o fenômeno ainda mais perigoso, especialmente em situações como depoimentos judiciais ou relatos clínicos. A psicologia aprende com isso que a confiança não é sinônimo de veracidade, um princípio essencial para a avaliação dos relatos humanos. No campo da justiça, o aprofundamento desse tema levou a mudanças importantes em práticas investigativas. Hoje, técnicas de entrevistas mais cuidadosas são recomendadas para evitar indução de respostas. A análise crítica de testemunhos passou a ser mais valorizada, reconhecendo que mesmo pessoas honestas podem estar enganadas. Em alguns países, esse conhecimento já contribuiu para revisar condenações baseadas exclusivamente em testemunhos oculares. Já na clínica psicológica, a discussão sobre falsas memórias também trouxe maior responsabilidade ética. Profissionais precisam evitar interpretações precipitadas ou técnicas que incentivem a criação de narrativas não verificáveis. Isso não significa que para você desacreditar do paciente, mas sim trabalhar com cuidado, reconhecendo os limites da memória humana. A escuta clínica, portanto, deve ser acolhedora, mas também crítica e fundamentada. Em uma conclusão mais aprofundada, estudar falsas memórias não é apenas entender erros da mente, mas reconhecer a complexidade do processo do lembrar. Esse conhecimento fortalece práticas mais justas, clínicas mais éticas e relações mais conscientes. Ao admitir que a memória é falível, desenvolvemos uma postura mais crítica, cuidadosa e ao mesmo tempo mais humana diante das narrativas, tanto as nossas quanto as dos outros.